Gente, boa noite. São 9 horas e 13 minutos e a gente vai ler, continuar lendo, tá? Vamos continuar lendo o Apocalipse, mas antes a gente vai fazer a oração. Isso daqui tá bem torto. É pra cá. Depois a gente. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, Jesus. Boa noite, verdadeiros pais. Te agradecemos por estar mais uma noite aqui convosco. Desculpa a nossa demora. O Senhor conhece todos os nossos motivos. E queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, a força para seguir em frente, a coragem para vencer os obstáculos e a capacidade de nos mantermos dentro da fé absoluta que temos em vós, sabendo que esse ano é um ano decisivo, tanto para o céu como para a terra, como para todas as dimensões que existem no universo. Pai Celestiais, muito obrigado por nós estamos vendo uma era de ouro, uma era tão difícil, tão complicada, com tantos testes, mas que também já tinha sido anunciada pelo Apocalipse, que na era da segunda vinda tudo iria acontecer. O desespero do mal seria imenso e muita gente, mesmo justa, sofreria por isso, como disse a mãe 1, mas que vossa justiça será feita. E nós queremos te pedir que o Senhor possa estar com vossa mão sobre a Coreia do Norte e do Sul, para que eles se unam como países irmãos. Que o Senhor possa estar com a mão sobre os Estados Unidos da América como irmão mais velho, para que possa proteger as nações pequenas. Que o Senhor possa estar, Pai Celestiais, com o Brasil, que é um país de promessa, que o Senhor consiga, Pai, acordar as autoridades, despertar para o que tem além da vida, para o que nós temos que colher aqui, começando na terra. Que nossa colheita de todos os brasileiros seja colheita consciente, Pai. Porque sabemos que a justiça vossa não há negociação. O Senhor deu um prazo para que as pessoas se arrependessem, o Senhor deu um prazo para que as pessoas acordassem para ter uma vida melhor. E mesmo que se considera, Pai, religioso, não compreende que não existe céu enquanto há inferno. Que mesmo que as pessoas vá para o nível dos céus, o céu pleno, o reino dos céus na terra, como disse Jesus em Mateus 18:18, entrego a ti, Pedro, a chave do reino do céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Só vai acontecer plenamente quando as pessoas não tiverem mais ligação no inferno, nem na terra, nem no mundo espiritual. Qual é a vantagem das pessoas quererem conquistar o céu? É saber e conhecer, Pai, o propósito da nossa vida. Que nós estamos aqui para nos educar, para evoluir espiritualmente, fisicamente, financeiramente, das maneiras corretas. As maneiras corretas nos deixarão por milênios no inferno. Então, que as pessoas possam abrir a consciência, a visão espiritual para ver onde cada um está. E que o mundo espiritual celeste proteja os seus pais celestiais, todos os vossos filhos e filhas, principalmente as segundas, terceiras e quarta geração, e os justos que estão nas igrejas, não só na minha, mas em todas as igrejas. No mais, nós sabemos que vamos ter ainda dó dos que debocharam, perseguiram e maltrataram vossas disciplinas, vossos ensinamentos verdadeiros, não de homens, não que fala ou vende vossa palavra, mas os legítimos. Te peço que abençoe cada um, colocando consciência e desígnio e força para vencer a si mesmo. E aí, Senhor, nós sabemos que o Senhor já vai ter vencido o mundo. Nós sabemos que Jesus diz nesse versículo que na segunda vinda ele daria a árvore, a estrela da manhã para o Senhor da segunda vinda. Te peço que dê entendimento espiritual a cada um de nós, que possa proteger o mundo, o Brasil e as pessoas que são tuas, Pai, para passar por essa tempestade, por essa turbulência que vai ser até a implantação do reino dos céus. Sabemos que o Senhor não destrói, as pessoas se autodestroem. Como disse Jesus em João 12:47, eu não vim para julgar, mas as palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias. A mesma coisa acontece na segunda vinda. Te agradeço por mais um dia, mais uma noite. Abençoe todos que vão estar aqui agora e depois. Que o Senhor possa abençoá-los, dar consciência e força para praticar vossos ensinamentos. E também, assim, dar exemplo na família e conseguir vencer o ambiente familiar. Te peço que possa abençoar todos, Pai, que tomaram o suco sagrado e que coloque eles com os passos, Pai, firme para não tropeçar em pedra, mas ir em direção a vós.
Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nosso nome, em nome de Jesus. Amém. Adiós. Ai, ai. Eu vou sair da tela um pouquinho para poder ler, tá bom? Deixa eu ver se... Eu espero não demorar muito, né? Porque tem muito versículo para justificar os versículos. Então, é complicado. Pronto. Alguém curtiu, mas eu só vou conseguir ver quando eu ia botar o microfone, esqueci. Quando eu sair da tela, né? Que eu vou começar a ler agora, tá bom? Vamos lá. Foi meio complicado, viu? Preparar. Tenho que ter bastante paciência para poder preparar direitinho e não dar problema. Vamos lá. Apocalipse. Eu vou ler da Bíblia King James, de 1611, tá? Apocalipse 2, capítulo 2. Aos anjos da igreja de Efésio, escreve, aí 2 pontos. Essas coisas diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio das 7 candelabros de ouro. Sabendo lá em José que estrelas são filhos de Deus, né? São aqueles como uma família. Tem o pai, que ele explicou, né? O sol, a lua e as estrelas. Depois, lá embaixo eu publico os versículos. Vamos lá, desculpa. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus. Tende provado o que dizes ser apóstolo e não são. Quer dizer, ele tem suportado essas pessoas, né? E provado, mostrando que não são. E descobriste que são mentirosos. E tem suportado, tem paciência por causa do meu nome, trabalhando e não desfalecesse. Isso provavelmente ele estava falando a um dos discípulos, né? Que muitos se dizia ser apóstolos, mas era mentirosos, ok? Todavia eu tenho algo contra ti, ele diz, porque deixaste o teu primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Amará a Deus sobre todas as coisas, e amar a família também, né? Aí ele diz, lembra-te, portanto, de onde tu caíste. Queda quer dizer distanciar de Deus. E a coisa que faz as pessoas distanciar de Deus, principalmente na família, são adultério e traições. Arrepende-te e faz as primeiras obras, senão virei a ti rapidamente, removerei teu candelabro de seu lugar e se não te arrependeres. O que é candelabro? Era luz, né? Vida, né? Porque... Um minutinho só. Tem coisa que eu passei e eu não sei mais onde eu botei. Gente, dá um trabalho para ir e voltar. Só me lembro da Gel, quando a gente estava estudando, que tinha que ir para o Velho Testamento de volta. Para poder entender o que estavam dizendo, né? Pronto, é onde está a luz, né? A candelabra onde é tipo cartiçal, tá bom? Então eu espero que vocês entendam. Vamos lá, vou continuar lendo, tá? Mas isto tu tens, odeia os atos de Nicolates, que eu também o odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, daria de comer da árvore da vida e que está no meio do paraíso de Deus. Gente, a gente só vai poder entender o que é a árvore da vida se a gente estudasse todo o princípio. Eu não posso parar para fazer isso. Mas na Bíblia, árvore que se compara a homens. Eu devia ter botado esse versículo. Quando eu terminar, eu espero em Deus que eu me lembre. A árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Jesus disse assim, eu sou a videira. Deixa eu pelo menos eu botar esse para vocês compreenderem. Um minutinho só. Todo mundo conhece.
João 15:4. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não pode dar fruto. Fruto é da vida, fruto é filho e pode ser vida, né? Eu sou a videira e vós sois o ramo. Aquele que permanecer em mim e eu nele dará fruto, mas sem mim não podes realizar obras. Entendeu, gente? Eu vou botar só esse aqui e eu vou ter que colocar árvore. Aí esse põe, deixa eu ver, tem o 2. Vou botar 2A para poder colocar esse versículo e ler lá embaixo. Mas eu já li para vocês, certo? Então, a gente tem que entender que muitas coisas estão explicadas na Bíblia. A gente é que tem que encontrar 2A estrela. E vou botar o versículo, que é João 15, de 4 a 5. Ok? Então, ele bem, se permanecer nele, fazendo os mandamentos dele, pode dar fruto. Fruto é o quê? Lembrando de... Meu Deus, olha, eu disse que isso ia demorar. Deixa eu ir pra cá. Não é fruta não, viu? É fruto. Vamos aqui. Lucas 1. Quando Isabel foi ver Maria, então ela disse o quê? Quem lembra? O que é fruto? Eu vou marcar fruto, tá? Que diz, e darás fruto, né? Então, fruto. Aqui tem, bendito é o fruto do vosso ventre. Quem estava no ventre? Fruto é filho, certo? Então, vamos entender Apocalipse da maneira correta, ok? Fruto é filho, né? Então, eu espero que compreenda. Me desculpa, eu tô parando, mas é necessário, ok? E o anjo da igreja que Esmina escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que está morto e está vivo. Estava morto fisicamente, mas vivo fisicamente. Quem é ele? Jesus. Ele foi o primeiro primogênito, né? E foi o último a passar pela cruz, porque na segunda vinda não terá isso. Eu conheço as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu é rico. Porque ele era pobre fisicamente, estava sofrendo, os discípulos de Jesus sofreram demais, mas era o mais rico, porque tinha ligação com o Filho de Deus. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Muitos religiosos estão na mesma situação, sendo sinagoga de Satanás, fazendo a vontade de Satanás, ok? Então, tem que ter cuidado. Não importa se você está na igreja ou fora da igreja. Suas ações, como Jesus disse, as palavras, e Jesus disse, por suas palavras e suas ações serão justificados e serão também condenados. Não tema estas coisas, tu sofreste o que o diabo lançaram alguns de vós na prisão, os discípulos, né? Para que seja tentado e tereis tribulações por 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ou seja, seja fiel, mesmo que você esteja aqui suportando, seja fiel às palavras do ensinamento do Messias, tanto da primeira vinda como da segunda vinda. Então você vai ter vida, coroa de vida, você vai ter vida, você vai poder entrar junto com os pais celestiais no palácio de Deus, né? Alguns vão ficar no paraíso, mesmo sendo religiosos, né? Não cumpriram tudo. Outros entrarão no reino dos céus. Aquele que tem ouvidos, então presta atenção, escute, leia com atenção, ore a Deus. Peça inteligência espiritual, a gente tem que ter ela. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E anjo é um espírito, porque se você chegar na introdução que eu já publiquei, diz que foi um anjo enviado por Jesus que veio anunciar. Então, o anjo é um espírito de Deus, que veio enviado por Deus. Aquele que vence, aquele que vencer,
não será ferido pela segunda morte. Qual é a segunda morte? Filipe diz, mestre, deixa eu enterrar meu pai. E ele diz, deixa que os mortos enterrem teu morto. Então não será atingido pela morte espiritual. A segunda morte é a morte espiritual. A morte física é consequência de nascer, crescer, produzir e morrer como qualquer ser vivo. Ok? E tem muita coisa, eu vou publicar alguns versículos sobre isso. Onde você vê 3, você procura 3 lá no final, quando eu publicar. E ao anjo da igreja em Pergamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Também tem, falando sobre a espada afiada, tá bom? De 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e onde tu habita, onde Satanás está sentado. Tu retém meu nome e não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que a Típia, também está explicando lá o que é, foi o meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer dizer, mesmo estando no meio de Satanás, ele era fiel a Deus. Não importa onde você está, não importa onde você esteja, mantenha-se o seu interior, sua vida, sua maneira de ser fiel a Deus, ok? Mas eu tenho poucas coisas contra ti, porque ninguém é perfeito, né? Porque tens ainda o que sustenta a doutrina de Baal. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo que é contra o quê? Porque ele retém com ele alguns que sustentam a doutrina. Porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Ele tentou destruir a igreja verdadeira. Então, se você tem um grupo religioso que tem pessoas lá cometendo os erros, você está desonrando aquele que está lutando. E eles estão o quê? Tentando tirar a fé daqueles que são leais. Isso Deus não agrada a Deus. E que ensina Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel. Ou seja, criando problema para aqueles que são verdadeiros, criando problema para aqueles que são leais ao Messias. Um minutinho só que eu estou voltando aqui, porque tá muito... Deixa eu botar um pouquinho assim, né? Para pelo menos me ver. Certo? Vamos lá. Voltando. Eu espero que vocês estejam entendendo. Cadê? Aí no número... Aí tem um 4 com a estrelinha. Aí você desce e vai olhar onde está o versículo, tá? E que ensina... desculpe. Para cometer coisa sacrificada a ídolo e cometer fornicação. Ou seja, tem pessoas dentro da igreja que se comportam errado, que vai a outras religiões onde se sacrifica para ídolos, ou que faz fornicação, sexo entre solteiros, ou pratica adultério, e ainda é mantido na igreja. Às vezes é os próprios líderes, né? Então, esses estão na sinagoga de Satanás, mesmo estando diante da igreja. Não são fiéis a Deus, ok? Vamos lá. Assim também tem quem os sustenta a doutrina de Nicolatas. Tá? 2 lá, você vê de novo que eu já coloquei lá em cima. A qual eu odeio. Você vai lá e vê cada um, senão se eu for ler de baixo eu não termino mais nunca, viu? Arrependa-te, senão eu virei a ti rapidamente, lutarei contra eles com a espada da minha boca. O que é que sai da boca? É uma espada? Não, é palavra. Deus pode fazer você se autodestruir com a verdade. Quando você vê, quando os seus antepassados, os anjos da guarda ou espíritos enviados por Deus, vê que você começa alguém pregar a verdade, ensinar a verdade, e você não se encaixa nessa verdade, você mesmo vai se autodestruir, você vai se afastar e vira então alvo da destruição de Satanás. Deus não destrói ninguém. Ele diz, eu venho com a espada na minha boca. O que é que sai da boca? Palavras, ok? Tem vários versículos lá embaixo explicando isso. Aquele que tem ouvido, ouça, o Espírito diz à igreja, ao que vencer, eu daria de comer do maná escondido. Qual é o maná que está escondido? Hein, gente? Alguém sabe qual é o maná que está escondido? A verdade da segunda vinda, os livros de 7 selos, o Messias vem realizar o reino dos céus na terra. Ensinar a cumprir as 3 bênçãos que Deus deu. Crescer, multiplicar e dominar. Então, o que é crescer? Crescer pode ser espiritualmente, em direção a Deus. Se tornar um ser perfeito, como diz Mateus 5,48. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. A segunda, o maná segunda é a comida espiritual. Multiplicar, só depois que as pessoas estivessem ligadas com o Messias,
praticando a palavra do Messias, poderiam então ir para a bênção do matrimônio e formar uma família centralizada em Deus. E a terceira, ter domínio sobre a criação. E aí, a mãe o ano passado disse, está chegando a hora dos filhos de Deus. Os filhos de Satanás não poderão mais debochar. Ela diz outro nome, mas eu esqueci. Dos filhos de Deus, né? Porque quando você vê as pessoas más progredindo, está indo debochando das pessoas de Deus. Mas isso vai e está para acabar. E darei uma pedra branca, quer dizer, limpa, escrita na pedra um novo nome, ou seja, o Messias vem com um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. E o anjo que está em Tiatira escreve essas coisas e diz, o Filho de Deus, que tem os seus olhos semelhantes à chama de fogo, o que era? Quando Jesus olhava para as pessoas, por que dizia que ele tem uma chama de fogo? Porque ele era toda a verdade. A palavra é a verdade. E quando ele olhava para as pessoas sentiam como se ele tivesse penetrado no seu âmago, visse tudo a mesma coisa na segunda vida. O Messias vai vir, você não é oculto perante os olhos do Messias, como não é oculto perante os olhos de Deus, nem fisicamente, nem espiritualmente. Não tem chama, mas tem verdade em todo o espírito, todo o corpo, toda a vida do Messias rodeada de palavra da verdade. Certo? E seus pés são como semelhante a bronze polido, ou seja, é forte, não tem como destruí-lo. Adju, né? Amém. Eu conheço as tuas obras, e a caridade e o serviço, a fé, a paciência, que é das tuas últimas obras, são mais do que a primeira. Porém, sempre tem, né? Eu tenho um pouco coisa contra ti, que tolera aquela mulher Zezebel. Aí está em 7, lá embaixo, você olha os versículos que vai explicar tudo sobre Zezebel. Que chama a si mesmo de profeta, falsa profeta, né? Ensina a seduzir os meus servos, cometer fornicação e comer das coisas sacrificadas aos ídolos, igual a Nicodemo, né? Certo? Nicolás, eu acho. Nicolás, não é Nicodemo, não. Desculpa, deixa eu ver o nome aqui direito para você. Mas eu já li a Nicolás, eu acho. É que eu confundo os nomes, certo? Então, isso daqui ainda está dentro da igreja, tem pessoas profetizando errado, tem pessoas caindo e indo lá se confessar, não, é tolice, faça isso, faça aquilo. Gente, as palavras de Deus são muito sérias e nós estamos vivendo no meio do apocalipse. E só quem vai sobreviver é quem estiver tentando cumprir o certo, não inventando doutrina, não inventando mentira, nem querendo iludir as pessoas. Com venda, Deus não mandou você comprar nada, certo? Deus não mandou você comprar nada, ou sacrificar ídolo, ou sacrificar a sua família. Se você não é capaz de salvar a família, como é que você vai viver no reino do céu com angústia e desespero pelos filhos, pelos parentes? Ok? Vamos lá. Eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação e ela não se arrependeu. Olha bem, o tempo está passando. Ele deu tempo para ela se arrepender e ela não, isso serve para cada um de nós, não se arrependeu. Quem estiver em fornicação, sexo fora do casamento, ou em adultério, ou em mentira, o tempo está sendo dado. Eu acredito que está quase no fim de fechar a arca espiritual, certo? Esse que eu vou jogá-la em uma cama, isso é tão sério. E aquele que comete adultério com ela em grandes tribulações. Gente, olha, isso daqui está escrito no número 8, vocês vão entender direitinho, tá? Problema de rins, problema de estômago e vários outros. A não ser que ele se arrependa dos seus atos, e eu matarei seus filhos com a morte. Que morte? Morte através de doença. Isso dá para entender lá no Velho Testamento o que aconteceu. E todas as igrejas saberão que eu sou ele, que sonda o rins e o coração. O coração é o seu sentimento pelo qual você praticou isso. E o rins é a região da queda, da fornicação, do adultério. Ok? E quando chegar em 8, você vai ver o que foi feito e o que pode acontecer. Muitas dessas coisas já estão acontecendo. Todas as doenças malignas que estão aparecendo. Mas, digo-vos, os demais da tilata, os que não estão fazendo isso, a todos que não têm essa doutrina, não colocarei sobre vós nenhum fardo. Ou seja, quem não está praticando a coisa errada, não terá fardo. Deus não vai colocar fardo quem não está no adultério, na mentira, no roubo, na enganação. A gente conhece todos os pecados. Quem não estiver em pecado, Deus não colocará esse fardo que está descrito lá nos versículos do número 8 sobre essas pessoas. Mas aquilo que vos tem derretido mas aquilo que vos tem, a sua fé,
sua disciplina, sua maneira de viver, sua maneira de estar com Deus, retém até o que eu venha. E eu lhe garanto que a segunda vinda já aconteceu. E ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, praticar as obras do Messias até o fim, eu lhe darei o poder sobre as nações. Quem vai ter esse poder é o quê? O Messias. Ele, o Messias, governará com cetro de fogo, com cetro de ferro, ou seja, um cetro forte, que as pessoas não vão poder quebrar. Não vai ser de madeira, vai ser de ferro, né? Até o fim. Com os vasos de oleiro, eles serão quebrados em fragmentos, ou seja, e com os vasos são pessoas, vou lhe mostrar lá que tá, será quebrado, assim como eu recebi de meu pai. Gente, olha bem, viu? Deixa eu pegar aqui, que botar em amarelo, que eu vou buscar lá. Só vou ler 8. Eu acho que eu não tirei não, né? Eu não achei aqui. 7, 8. Deuteronômio 8. Ah, não, Deuteronômio é filho de morte. Sobre o rins, 9. Vaso de oleiro. Tem que complicar só esse. Espera um minutinho. Ele diz assim, a palavra do Senhor que veio Jesus diz, levantai dessa casa, oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. E desci a casa do oleiro, eis que ele estava fazendo obra sobre as rodas, como os vasos que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, e tornou a fazê-lo dele outro vaso, e formou o que parecia bem aos olhos do oleiro a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Israel não tem o primeiro Israel e tem o segundo Israel, né? Que aí Jesus disse, será tomado e dará a outro tempo a outro povo que dará seus frutos. Esse é como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, a casa de Israel. Contudo, tu és nosso pai e somos teu barro. O profeta entende e diz isso. Então, de bem, o que é fazer, o que aqui está dizendo aqui em Apocalipse? Vamos ler? É muita coisa, eu não vou poder ler tudo, né? Ó, como fragmento, vai pegar as pessoas como fragmento e vai refazer. Se você aceitar, se você compreender a segunda vinda, se você praticar a segunda vinda, você vai ser barros na mão de Deus, respeito. Você vai se reconstituir, você vai, através das palavras, você vai praticar e se limpar das coisas erradas, ajudando a se tornar verdadeiramente filhos de Deus, certo? E ele diz, eu lhe darei a estrela da manhã. Aí tem 2 estrelas da manhã, né? Caíste do céu, Lúcio, filho da alva, estrela da manhã, tal, dependendo da Bíblia. Mas aqui é Jesus representando o Messias. Jesus veio com o Messias, é chamado estrela da manhã, na segunda, porque manhã, perfeição, né? Houve uma tarde, houve uma manhã. Então, tarde é o início, noite é o crescimento e manhã é perfeição. Então, houve 3 períodos, né? Crescer, para a gente crescer, informação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, o Messias vem para se tornar perfeito, não um indivíduo, mas como disse Jesus, a boda dos cordeiros está pronta, mas os convidados não foi digno dela. Então, na segunda vinda, o Messias tem que realizar as 3 grandes bênçãos completas e se tornará a estrela da manhã, filho da alva, filha da deusa, né, da limpeza da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que os Espíritos dizem à igreja. Amém, e assim seja. Eu espero que eu tenha, mesmo na minha pressa, vocês tenham compreendido. Eu ainda vou postar e vou postar todos os versículos relacionados a esse Apocalipse. E você entenda que o fim doloroso vai ser para aqueles que estão afastados de Deus. Como disse lá o profeta Amós, foi Amós, Deus? Não, Isaías. Um minutinho só, minha mente está muito interessante hoje. Deixa eu ver. Um minuto só. Ai, ai. Vamos ver. Tem Joel, né?
que fala, menciona o grande e terrível dia do Senhor. Grande vai ser como? Em Sofonias também. Israel, Sofonias. Tem Malaquias, eu gosto mais de Malaquias. Malaquias 4, de 5 a 6. Fala do grande e terrível Deus Senhor. Vai ser o quê? O Apocalipse. Grande para aqueles que estiverem ligados ao Senhor da segunda vinda. Terrível para aqueles que estão afastados de Deus e da verdade. E até estão afastados das coisas da primeira vinda, das coisas de Jesus. Então eu espero que cada um de nós possamos estar ligado às palavras, praticando, porque ligar por ligar não vai adiantar muito, entendeu? Mas estar praticando as palavras do Messias para que a gente possa verdadeiramente, nessa época que já estamos vivendo, nessa era, poder nos tornar filhos e filhas de Deus e poder vencer a batalha entre o bem e o mal dentro da gente e ao redor da gente. E onde quer que esteja, pratique a verdade. Pratique de maneira sincera, de coração, sem se importar com os outros, porque as pessoas conhecerão a verdade, como Jesus disse, a verdade a libertará. Como? Se ela praticar a verdade. Não é só conhecer, é praticá-la, viver aquela verdade, certo? Vamos orar? Qualquer dúvida, quando eu postar os versículos que vocês vão relacionando, vocês podem me perguntar, tá bom? E tem uma conferência que explica muita coisa. Boa noite, bom Pai Celestiais. Boa noite, Jesus, verdadeiros pais. Por favor, receba a nossa leitura, que as pessoas possam acordar para o momento que estamos vivendo, que nós possamos ser fortes, verdadeiros perante vós, dentro do nosso lar, na frente das pessoas ou no oculto, Pai, possamos ser sinceros a vós, seguindo vossas palavras, vossos ensinamentos. Eu sei, Pai Celestiais, que a Mãe Moon explicou muitas coisas que estão vindo e que irão acontecer. E nós temos que estar verdadeiramente centralizados em vós, não em homens, mas em vós, em vossas palavras. Como o Pai Mundo disse, as palavras estão aí. Só resta praticá-la, compreendê-la, praticá-la em nossa vida. Te peço que abençoe as pessoas que estão aqui agora e as que vão vir depois assistir, Pai. Que elas tenham conhecimento da vossa palavra e a verdade. Que possam estudar os textos que serão publicados, que justifica as palavras simbólicas do Apocalipse. Te peço que o Senhor as abençoe, guie as casas, que elas sejam capazes de guiar as próprias famílias, os próprios passos. Abençoe cada um e protegei, Pai, as nações escolhidas, e protegei nossa nação, que o Senhor teve projeto e tem projeto para ela. Que vossa palavra seja realizada aqui no Brasil, que as autoridades acordem, despertem, que o Senhor possa levantar o justo, Pai, para proteger a soberania nacional e o povo justo do Brasil. Te peço e te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Uma boa noite, eu espero amanhã. Eu vou passar mais de um dia agora, porque assim, eu tenho que ler tudo, encontrar os versículos correspondentes, compreender e depois então colocá-los para eu ler aqui e publicá-lo. Eu publico também no Facebook, certo? Então, boa noite e fiquem todos na presença e na prática dos ensinamentos dos Pais Celestiais.